3 níveis nas Escrituras. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Por que Deus nos deu as Escrituras e que lugar elas devem ocupar em nossas vidas? 2 passagens frequentemente citadas do Antigo Testamento parecem nos dar a resposta. 1. Deus disse estas palavras a Josué: mantenha este livro da lei constantemente em seus lábios. Medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. Josué 1:8. 2. Palavras semelhantes são encontradas no Salmo 1 sobre o homem que é abençoado. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. SL 1:2-3. Essas passagens nos dizem o lugar que as Escrituras devem ocupar em nossas vidas. E foi esse o lugar que as Escrituras ocuparam na vida dos vários personagens da Bíblia. Os santos posteriores do Antigo Testamento viverão dessa maneira. E quanto a Jesus, Pedro, Paulo e João, todos eles meditavam nas Escrituras dia e noite e ensinavam outros a fazer o mesmo. Ao folhearmos as páginas das Escrituras, encontramos uma progressão definida. Encontramos uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento que reflete a diferença entre a Antiga e a Nova Aliança. Os 2 versículos citados acima refletem a posição sob a Antiga Aliança, e não encontramos nenhuma passagem equivalente em nenhum lugar do Novo Testamento. De fato, Jesus, Paulo e Pedro direcionaram seus ouvintes e leitores para além das Escrituras. Jesus disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, e não querem vir a mim para terem vida. João 5:39-40. Ele apontou para além das Escrituras, para si mesmo. Paulo escreveu: de modo que a lei se tornou nosso pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos justificados pela fé. GL 3:24. A palavra grega paidagogos, pago-agogos, usada aqui, significa literalmente um líder de crianças e, originalmente, referia-se a um escravo que levava as crianças para o professor e as levava de volta. As palavras de Paulo são quase um eco do que Jesus disse. Pedro escreveu: assim, temos tanto mais confirmada a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1:19. Clique em Apocalipse 10:16 para descobrir o que ou quem é a estrela da manhã. Jeremias também olhou além das Escrituras quando disse: farei uma nova aliança com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. 31:33. Encontraremos 2 outros níveis na relação do homem com as Escrituras, além do relacionamento descrito em nossas 2 passagens do Antigo Testamento. Mas primeiro precisamos considerar esse nível com mais profundidade. Chamaremos isso de nível de ensino, embora, obviamente, inclua ouvir e ler as Escrituras. Ensinando as Escrituras. Após a partida de Moisés e Josué, por vários séculos, encontramos poucas referências às Escrituras. No entanto, nos últimos anos do Antigo Testamento, encontramos 2 reavivamentos bíblicos. A primeira delas ocorreu durante o reinado do rei Josias, quando o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito pela mão de Moisés. 2 Crônicas 34-14. Um homem chamado Safã levou o livro ao rei Josias e o leu para ele. A reação do rei foi rasgar as próprias vestes em arrependimento. Ele disse: grande é a ira do Senhor, que se derrama sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer tudo o que está escrito neste livro. Mais tarde,
lemos que o rei fez uma aliança na presença do Senhor, para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus decretos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança escritas neste livro. Ele prosseguiu, purificando a terra da idolatria e restaurando os sacrifícios do templo e a celebração da Páscoa, que não eram realizados há séculos. Josias está entre os melhores reis de Israel. O capítulo 8 de Neemias descreve um acontecimento semelhante. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, todo o povo se reuniu na praça em frente à Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia dado a Israel. No primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a assembleia de homens, mulheres e todos os que podiam ouvir com entendimento. Enquanto estava de frente para a praça em frente à Porta das Águas, leu o livro da lei desde o amanhecer até o meio-dia, perante os homens, as mulheres e os que podiam entender. Todo o povo ouviu atentamente o livro da lei. O povo ficou profundamente comovido. Lemos no versículo 7 que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. A consequência particular foi que o povo observou a festa dos tabernáculos, que não era observada desde os dias de Josué, e Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro dia até o último, 8:18 da manhã. Malaquias encerrou o Antigo Testamento com as instruções: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e dos preceitos que lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, ML 4:4. Vemos, então, que, no final dos tempos do Antigo Testamento, a autoridade e a inspiração das Escrituras, particularmente dos livros de Moisés ou da Torá, estavam firmemente estabelecidas na mente do povo judeu. Mais tarde, eles se identificaram como An-Azéfer, o povo do livro. Mais tarde, outros ainda, incluindo muçulmanos e várias denominações cristãs, adotaram esse título. Quem, no Novo Testamento, seguiu os passos de Josias, Esdras e Malaquias? Quem continuou a boa obra deles? Vejamos primeiro como Jesus via as Escrituras. Jesus e as Escrituras. Jesus ensinou as Escrituras aos seus discípulos. A resposta simples é não. Os discípulos já as conheciam bem. Talvez não tão bem quanto os fariseus, mas eles as ouviam ler todos os sábados, desde a infância, na sinagoga. De fato, Jesus presumiu que seus ouvintes conheciam as Escrituras e as contrastou com o que ele tinha a dizer. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu lhes digo, vocês ouviram que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu lhes digo. Os escribas e fariseus eram os grandes mestres da Bíblia na época de Jesus, e até certo ponto ele os elogiou. Os escribas e fariseus estão assentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam tudo o que eles lhes disserem e observem, disse ele, MT 23:2-3. Mas eles eram limitados. Podiam ensinar as Escrituras, mas não podiam ir além das palavras literais. Não podiam abrir as Escrituras. Jesus prosseguiu dizendo: mas não façam como eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Amarram fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Ao contrário de Esdras, Jesus não ensinou as Escrituras aos seus discípulos. De fato, as Escrituras hebraicas aparecem muito pouco em seus ensinamentos. Ele frequentemente falava por parábolas que muitas vezes não eram compreendidas. Mas após sua ressurreição, encontramos um novo desenvolvimento. Enquanto caminhava com 2 discípulos na estrada para Emaús, lemos que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 00:27. Depois, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho,
e quando nos expunha as Escrituras, 00:32, e no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus não ensinou as Escrituras, ele as expôs. Ensinar as Escrituras é bom, abrir as Escrituras é melhor. Abrindo as Escrituras. Jesus abriu um livro em outra ocasião. Citarei o esboço de Apocalipse, capítulo 5. Vi na destra daquele que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E vi um cordeiro em pé, como morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E, aproximando-se, tirou da destra daquele que estava assentado sobre o trono. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. João chorou muito ao ver este livro selado com 7 selos. A sabedoria e o entendimento humanos eram totalmente incapazes de abri-lo. Mas o cordeiro morto, tendo o Espírito de Deus que inspirou as Escrituras, foi capaz de romper os selos e abrir o livro. Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, era um fariseu que ensinava e seguia as Escrituras. Ele sabia que aqueles que blasfemassem contra Deus deveriam ser apedrejados até a morte e, por isso, apoiou fielmente aqueles que apedrejaram Estevão. Ele perseguiu os seguidores de Jesus. Muitos mestres da Bíblia seguiram seu exemplo. Mais tarde, ele encontrou Jesus na estrada para Damasco. Mudanças drásticas ocorreram em sua vida. Ele foi cheio do Espírito de Deus e tornou-se capaz de abrir as Escrituras. Desde a infância, ele conhecia as histórias de Abraão e dos patriarcas, a libertação do Egito e a história do povo judeu. Agora ele podia ver significados inteiramente novos nelas. Suas cartas, especialmente aos Romanos e aos Gálatas, contavam-lhes o significado espiritual de histórias que eles conheciam a vida toda, mas nunca compreenderam. O escritor aos Hebreus tinha um público judeu profundamente familiarizado com o Tanakh, ou Antigo Testamento, como o chamamos. Eles sabiam tudo sobre Moisés, Josué e Melquisedeque. Sabiam sobre o tabernáculo e os sacrifícios do templo, mas desconheciam os significados ocultos do que lhes fora ensinado desde a infância. Este escritor foi capaz de revelar uma verdade nova e maravilhosa que eles jamais haviam sonhado que existisse. Um jovem amigo inteligente no Nepal me disse certa vez: outras pessoas nos dizem o que a Bíblia diz. Você nos diz o que ela significa. Essa é a diferença entre ensinar as Escrituras e abrir as Escrituras. Esse jovem cresceu em uma família hindu brahmane e havia sido expulso de casa 10 ou 15 anos antes, quando conheceu Jesus. Como muitas pessoas em muitas igrejas ao redor do mundo, ele ouvira muitos ensinamentos bíblicos, mas pouco ouvira sobre a Bíblia sendo aberta. Como muitos de nós, ele provavelmente se deleitou a princípio com o que ouviu, mas seu deleite diminuiu cada vez mais à medida que ouvia as mesmas coisas repetidamente. Ouvir as Escrituras abertas lhe trouxe um novo nível de compreensão. Abrir as Escrituras vai muito além de apenas ensiná-las, mas o próprio Jesus foi muito além disso. Ele cumpriu as Escrituras. Ensinar as Escrituras é bom. Abrir as Escrituras é melhor. Cumprir as Escrituras é melhor ainda. Cumprindo as Escrituras. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Mt 5:17 da manhã. Ele veio para cumprir as Escrituras. Depois de ler uma profecia de Isaías na sinagoga, disse: hoje se cumpriu esta Escritura que acabais de ouvir. LC 4:21 da manhã. Claramente, Jesus cumpriu as Escrituras. Mas ele foi o único a cumprir as Escrituras ou seus seguidores continuaram o processo. Somos também chamados a cumprir as Escrituras. As Escrituras são como a planta de um edifício,
Mas esse edifício é apenas o filho primogênito de Deus ou inclui os outros filhos e filhas que completam a vasta família de Deus? Analisaremos agora as diferentes maneiras pelas quais Jesus cumpriu a lei e os profetas e perguntaremos se nós ou outros podemos fazer o mesmo. Começaremos com os profetas. As profecias das Escrituras. Mateus registrou as palavras: Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Ao longo de seu evangelho, ele as ilustra. No capítulo 1:22 da manhã -23, ele escreve: Tudo isso aconteceu em cumprimento do que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, e ele repete quase a mesma frase, em cumprimento de, mais 11 vezes nas seguintes passagens. 1:22 da manhã -23, 2:15 da manhã, 2:17 da manhã -18, 2:23 da manhã -24, 4:14 da manhã -16, 8:17 da manhã, meio-dia e 17 -21, 1:14 da tarde -15, 1:35 da tarde, 21 para 4 -5, 26 para 56, 27 para 9 -10 e 27 para 35. Clique em qualquer referência para ver o versículo. Em cada caso, Mateus cita uma escritura do Et. As pessoas contam mais de 300 profecias do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Ninguém pode duvidar seriamente que Jesus cumpriu muitas profecias do Antigo Testamento. Mas, mais uma vez, devemos nos perguntar: Jesus cumpriu exclusivamente essas profecias ou Deus pretendia que nós também as cumpríssemos? Algumas profecias do Antigo Testamento são muito específicas e, pelo menos à primeira vista, parecem ter sido cumpridas exclusivamente em Jesus. Zacarias previu sua entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumento. Miqueias o previu como um rei que nasceria em Belém. O Salmo 22 descreve os detalhes de sua crucificação e a distribuição de suas vestes, vários séculos antes de os romanos inventarem a crucificação. A pena de morte para os judeus era o apedrejamento. No entanto, devemos acrescentar que Pedro, segundo a tradição, também foi crucificado, juntamente com muitos outros cristãos primitivos. Outros, ao longo dos séculos até hoje, morreram por sua fé ou, pelo menos, foram metaforicamente crucificados. Outras profecias se aplicam principalmente a Jesus, mas seu cumprimento completo inclui seus seguidores. Em Gênesis 13:15 da manhã, Deus disse à serpente: Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus desferiu um golpe mortal em Satanás quando morreu no Calvário e ressuscitou vitorioso da sepultura. Mas já havia dito aos seus discípulos: Vejam, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19 da manhã. Vamos reler a grande profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Ele era desprezado e o mais rejeitado pelos homens, homem de sofrimento e experimentado na dor. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e nós o tínhamos em pouca estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com os nossos sofrimentos, e nós o considerávamos castigado por Deus, ferido por ele e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez esta seja a profecia mais impressionante de todo o Antigo Testamento e sua mais alta nota de inspiração. Quão maravilhosamente Jesus a cumpriu! Ninguém mais poderia expiar os nossos pecados, mas outros como ele foram desprezados e rejeitados. E Paulo pôde dizer: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja, CL 1:24 da manhã.
E o que dizer da profecia de Isaías que Jesus leu na sinagoga de Nazaré? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18 da manhã. Jesus passou os 3 anos seguintes fazendo exatamente isso, e disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 2:12 da tarde. A profecia de Isaías foi cumprida tanto por Jesus quanto por seus seguidores. A lei moral. Além de cumprir as profecias, Jesus cumpriu a lei. É desnecessário dizer que ele obedeceu perfeitamente aos 10 mandamentos. Sua vida foi uma demonstração perfeita do significado de cada mandamento. Ele mostrou o que significava não ter falsos deuses, honrar os pais, não roubar, matar ou cometer adultério. Ele não quebrou nenhum desses mandamentos exteriormente e, além disso, não quebrou nenhum deles em seu coração. Sua vida foi moralmente perfeita. Ele cumpriu integralmente a lei moral. E nós, podemos cumprir a lei moral? A resposta é sim. Foi exatamente isso que Jeremias disse em sua impressionante profecia da nova aliança. Eis que vem dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Júnior 31:33. Paulo repetiu isso quando escreveu aos Romanos, para que a justa exigência da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. RM 8:4. Deus deu a lei escrita por meio de Moisés no Monte Sinai, mas ela falhou. Sim, o bom e sólido ensino bíblico falhou. O povo especialmente escolhido por Deus falhou completamente em guardar a lei que ele lhes deu. Então Jeremias profetizou sobre um povo que teria a lei escrita em seus corações. Em outras palavras, seus corações seriam transformados para que não fossem mais corruptos e sem lei, mas guardassem a lei automaticamente. Assim, o primogênito cumpriu a lei moral. Os demais filhos e filhas de Deus que o seguem são chamados a fazer o mesmo. A lei cerimonial. Jesus também cumpriu a lei cerimonial, isto é, as muitas instruções da Torá sobre sacrifícios, festivais, o sacerdócio, o tabernáculo, etc. Quando João Batista encontrou Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:28 da manhã. A familiaridade com as palavras da Bíblia e a frequente ignorância de seu contexto podem nos cegar para o impacto surpreendente que elas teriam tido em seus primeiros ouvintes. Naqueles dias, todos sabiam que cordeiros eram sacrificados para tirar o pecado. Como João poderia então apontar para um ser humano e chamá-lo de Cordeiro de Deus? Na verdade, ele estava tendo uma revelação, que ele mesmo talvez não tivesse compreendido completamente, de que Jesus era o cumprimento de todos os sacrifícios da lei de Moisés. Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Todas as ofertas da antiga aliança eram apenas sombras. Jesus era o cumprimento, a coisa real, a oferta suprema a Deus. Este era um pensamento surpreendentemente novo. Implicava o fim de mais de 1500 anos de sacrifícios no templo e sua substituição pelo único grande sacrifício que cumpriu todos eles e os tornou obsoletos. Podemos também cumprir os sacrifícios do Antigo Testamento. Não podemos, como Jesus fez, expiar os pecados dos outros, mas podemos e devemos, nas palavras de Paulo, apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Rom 12:1. Paulo, assim como João Batista, teve uma revelação surpreendente semelhante. Ele escreveu as palavras: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Cor 5:7. A festa da Páscoa, solenemente observada pelos judeus durante séculos, havia se cumprido.
fora substituída por algo melhor e se tornara redundante. Que mensagem para seus compatriotas? Estariam eles ouvindo direito? Claramente, Jesus cumpriu a Páscoa, mas igualmente claro que a festa de Pentecostes teve seu cumprimento inicial quando o Espírito Santo desceu sobre os fiéis que aguardavam, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Seu cumprimento contínuo tem ocorrido na vida de inúmeros fiéis desde então. A festa dos tabernáculos também está se cumprindo nos dias atuais, na vida daqueles que seguem adiante com Deus. Veja as festas de Israel. Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo no deserto, onde habitaria entre o seu povo. Muitos escritores descreveram como Jesus cumpriu maravilhosamente diferentes aspectos desse tabernáculo e, claro, Deus estava em Jesus muito mais plenamente do que jamais poderia estar em um tabernáculo. Você pode encontrar muitos sites que expõem essa grande verdade. Mais tarde, o tabernáculo foi perdido e substituído pelo templo em Jerusalém. O primeiro templo foi totalmente destruído pelos babilônios em 586 a.C. e o segundo pelos romanos em 70 d.C. Por quê? Porque Deus estava construindo um templo indestrutível, não feito por mãos humanas. Você e eu, se Deus habita em nós, somos o verdadeiro templo de Deus e a realização daqueles templos feitos por mãos humanas. O povo das Escrituras. Muitos dos santos do Antigo Testamento prefiguraram Jesus. De diferentes maneiras, eles eram imagens do que ele seria e faria. Ele era a realização deles. Consideraremos apenas alguns. Isaque era o filho muito amado de seu pai. Ele nasceu milagrosamente de uma mãe de 90 anos, bem depois da idade natural para o parto. Na imagem, ele morreu e ressuscitou quando Abraão o levou ao Monte Moriá, com a intenção de sacrificá-lo, e foi impedido no último momento por uma voz do céu. Jesus foi sacrificado na mesma montanha, mas nenhuma voz do céu o salvou de sua hora. Seu nascimento de uma mãe virgem foi mais milagroso do que o nascimento de Isaque. Sua morte e ressurreição foram a ação completa da qual Isaque foi apenas uma imagem. Jesus cumpriu Isaque. José, assim como Isaque, o filho muito amado de seu pai, foi rejeitado por seus irmãos, lançado na cova e, depois, após acusação injusta, na prisão do Egito. Ele se levantou da masmorra e foi exaltado à destra do faraó. Todo o poder lhe foi dado no Egito, e efetivamente muito além. Jesus, assim como José, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele também foi injustamente acusado, morreu e desceu à cova antes de ascender à destra de Deus e receber todo o poder no céu e na terra. Jesus cumpriu a missão de José. Moisés sobreviveu a um édito de morte ao nascer, enquanto muitas outras crianças foram massacradas. 40 anos depois, ele deixou a glória do palácio egípcio para sofrer com seu povo. Novamente, 40 anos depois, pelo poder de Deus, ele conduziu seu povo da escravidão no Egito para a liberdade na terra prometida. Como Moisés, Jesus deixou a glória da casa de seu pai para sofrer com seu povo na terra. Ele também sobreviveu a um édito de morte ao nascer. Ele passou a conduzir seu povo da escravidão ao pecado e a Satanás para uma herança gloriosa em uma terra prometida espiritual. Jesus cumpriu Moisés. Isaque, José e Moisés são todos imagens claras de Jesus. Melquisedeque, Arão, Sansão, Davi e Salomão também são imagens de diferentes aspectos de Jesus. São como retratos dele, sempre muito menores do que a realidade que retratam, mas ainda assim valiosos pela luz que trazem. Jesus é a realização desses santos, assim como cumpre a lei e os profetas. Podemos também participar da realização desses santos. Podemos ser Isaques, Josés, Moisés, Melquisedeques, Davis e Salomão. Jamais poderemos repetir o sacrifício definitivo pelo pecado que Jesus fez por nós no Calvário, mas muitos outros aspectos de sua vida não têm direitos autorais. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio, disse ele. Todo aquele que crê em mim fará as coisas que eu tenho feito, disse ele. Podemos não ser Isaques, mas ele nos chama para compartilhar seu trono e seu poder como José e Davi. Ele nos chama para compartilhar seu sacerdócio como Arão e Melquisedeque. Ele nos chama para compartilhar sua sabedoria e sua glória como Salomão. Então, sim, nós também, por sua graça, podemos realizar esses grandes santos da antiguidade. As palavras de Paulo aos Efésios lançam ainda mais luz sobre o nosso tema. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, F 1:22 da manhã, 23. Jesus foi o grande cumprimento de todas as Escrituras. Contudo, ele próprio, como cabeça, estava incompleto sem o seu corpo. Ele foi o protótipo e as primícias que indicavam que mais viriam. Assim como ele foi o cumprimento das Escrituras, o seu corpo é o seu cumprimento. Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas insensatos. Quem vos fascinou? Jesus Cristo foi retratado crucificado diante dos vossos olhos. GL 3:1. Como Paulo retratou Jesus crucificado? Que recursos visuais ele utilizou? Como ele se saiu sem o PowerPoint? Volte apenas 3 versículos para encontrar a resposta. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. GL 2:19 da manhã. O próprio Paulo foi o retrato visual de Cristo crucificado. Ele fez parte do cumprimento de Jesus, que foi o cumprimento das Escrituras. Paulo escreveu estas palavras significativas aos coríntios. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos. É manifesto que sois a carta de Cristo, escrita por nós, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas que são corações de carne. 2 Cor 3:2-4. Sem dúvida, a profecia de Jeremias sobre a nova aliança estava em sua mente enquanto escrevia. Esses crentes coríntios, mesmo com todos os seus problemas, foram parte de seu cumprimento. Conclusão. Analisamos 3 níveis em nosso relacionamento com as Escrituras. O primeiro nível de ensino das Escrituras é basicamente o nível da antiga aliança. Esta aliança foi um início maravilhoso no plano redentor de Deus para a raça humana, e o povo judeu teve o privilégio de ser seu beneficiário. Mas os propósitos de Deus se estendiam muito além dos judeus e da aliança que ele havia feito com eles. A antiga aliança era apenas uma sombra do que estava por vir. As Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são como um plano escrito para o que estava na mente de Deus. Jesus foi muito além. Para ele, as Escrituras eram um livro aberto. Ele conhecia intuitivamente a mente de Deus, porque ele e o Pai eram um. Quando olhava para as Escrituras, via seu próprio reflexo. Ele próprio era a palavra de Deus. O mesmo Espírito que estava nele era o Espírito que havia inspirado as Escrituras. Quando retornou ao Pai, enviou esse mesmo Espírito aos seus seguidores, para que eles também pudessem compreender as Escrituras. Finalmente, Jesus cumpriu as Escrituras. Mas, devemos acrescentar, não Jesus sozinho. Ele é o primeiro fruto para Deus, mas mais fruto deve seguir. Ele é a cabeça, e a cabeça deve ter um corpo. Juntos, eles cumprirão as Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Paulo viu o grande plano de Deus para a reconciliação de toda a criação, porque foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue derramado na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. CL 1:19 da manhã -20. Quando toda a criação finalmente for reconciliada com Deus, as Escrituras terão sido totalmente cumpridas. Para mais reflexões sobre as Escrituras, veja as Escrituras e a Palavra de Deus.